Olá, galera. Pessoal da IN 114, tudo bem? Vamos lá dar um bate-papo em relação a essas questõezinhas aqui que eu tinha deixado para vocês. Vamos ver essa primeira aí. Ó. O João está brincando com uma longa corda apoiada na calçada e amarrada a um canteiro no ponto O. Tá aqui, né? Ó. Vou colocar em vermelho aqui, ó. A corda está amarrada aqui embaixo, nesse ponto O, que é um ponto fixo, né? Perto da plantinha. E o João está aqui no lado esquerdo, aqui, com a mão dele aqui, ó, oscilando, criando ali um determinado trem de ondas, né? Ele está dizendo a frequência, olha, a frequência com que está rolando essa vibração. É uma frequência aí de 2 Hz, né? Deixa eu tirar esse trema aqui, que a questão deve ser antiga, né? Deixa eu tirar esse tremazinho aqui para ficar legal, ó. Tá aí. Então, ele está dizendo qual é a nossa frequência. Olha lá, frequência de 2 Hz. Ok? E tem uma informação interessante que a gente consegue ver aqui na onda que ele está gerando. Ó. É a distância dessa crista até a crista seguinte aqui. Ó. A distância entre duas cristas consecutivas, ou dos vales consecutivos, é o que nós chamamos do comprimento de onda, que é o lambda. Então, o lambda vale quanto? 20 centímetros. E ele está dizendo que a frequência vale quanto? 2 Hz. Gente, com essas informações, a gente consegue descobrir uma coisa importante: a velocidade de propagação desses pulsos que o João está gerando. A velocidade de propagação vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade de propagação vai ser o comprimento de onda, que é 20, a frequência, que é 2, 20 vezes 2, 40. Então, nós temos esses pulsos aí, ó, se propagando com a velocidade de 40 centímetros por segundo. Ou seja, olha lá, qualquer ponto dessa corda que a gente pega aqui, ele está viajando para a direita com uma velocidade de 40 centímetros por segundo. Ok? Aí o que ele quer? Desprezando perdas de energia, podemos afirmar que a casinha de brinquedo de Joana, olha a Joana aqui, ó, a casinha dela, ó, mostrada na figura, será derrubada pela corda quando? Quer dizer, é quando essa crista aqui, ó, ela vai chegar um momento, vai bater na casinha, e ela vai derrubar a casinha. Ou seja, nós sabemos a velocidade com que essa crista está se movendo, nós sabemos a distância que essa crista está da casinha, e aí a gente descobre o tempo, ok? Aí a cinemática tradicional lá, você pode usar a equação da velocidade média, da velocidade, que é ΔS, por ΔT. Ou seja, qual é a velocidade com que a casinha está se movendo? 40 centímetros por segundo. Qual é a distância que que a corda vai percorrer? 60 centímetros. E aí eu descubro o intervalo de tempo que isso vai demorar para acontecer. Quer dizer, quando que a crista vai bater na casinha? Então, como é que a gente vai achar esse ΔT aqui, ó? Troca de lugar, né? O 40 com ΔT, ó, o ΔT sobe, o 40 desce. Então, vai ficar 60 dividido por 40. 60 dividido por 40, você pode até simplificar aqui, né? Ó, divide por 20, dá 3, divide por 20, dá 2. 3 sobre 2 vai dar quanto? Vai dar 1,5. Então, isso aqui vai dar 1,5 segundos. Quer dizer, depois que o João gerou esse pulso aqui, foi tirada essa foto, pá, depois de 1,5 segundos, essa crista vai chegar aqui. Ah, Sandra, eu fiz direto. Porque eu pensei assim, se eu achei a velocidade de 40 centímetros por segundo, quer dizer que em cada segundo ele anda 40 centímetros. Como ele tem que andar 60 centímetros, é 1 segundo mais meio segundo. Cara, maravilhoso. Se você pensou nisso, é perfeito. É a mesma coisa que, nesse caso, você pode até fazer uma proporçãozinha. Se 1 segundo eu dou 40 centímetros, para andar 60, quanto tempo? Vai dar 1,5 segundos. O que nos leva ao gabarito, letra D, né?
1,5 segundos após um instante fixado na figura. Legal? Então, esse aí é a nossa primeira questão. Vamos ver a segunda. Está aqui. Olha lá. Deixa eu dar uma ampliadazinha aqui para vocês. Olha lá. Deixa eu ajeitar aqui a frequência. Maravilhoso. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. Opa, me deu mais um brindezinho aqui. Está me dando a frequência da onda 10 Hz. O diagrama mostra, em um determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. E ele quer a velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo. Show! Vamos olhar a figura. E, de novo, olha aqui, gente, olha esse ponto aqui, ó, crista. Olha esse ponto aqui, crista. Essa distância que separa uma crista da outra é o que nós chamamos de comprimento de onda. Olha onde é que está a primeira crista, gente. Desce aqui, ó. Está no 2. Olha onde é que está a outra crista. Está no 10. Então, com isso, a gente descobre o comprimento de onda. Começou no 2, está no 10. Então, o comprimento de onda é de quanto? 8 centímetros. Quer dizer, o comprimento de onda, a distância de uma crista até a outra, 8 centímetros. Oi? Ora, meus queridos e minhas queridas, ele me deu também a frequência, que é 10 Hz. Ah, Sandrinha, então é só usar a equação fundamental da ondulatória. É isso. A equação fundamental da ondulatória diz que a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda vale 8 centímetros, a frequência vale 10 Hz, e aí nós vamos achar a resposta de 80 centímetros por segundo. O que nos leva ao gabarito letra D, de delta. Bacana? Então, ele me deu o comprimento de onda na figura, não foi de mão beijada, eu tive que olhar na figura e ver qual é a distância lá de uma crista até a outra. Ele me deu a frequência, utilizei a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, e descobri qual o valor da velocidade. Vamos à terceira aqui. Aqui rola um fenômeno da reflexão, tá vendo aqui, ó? Ó o pulso aqui viajando, ó. A figura mostra duas fotografias do mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 metros de comprimento e densidade uniforme, tensionada ao longo da direção X. Quer dizer, a corda está esticada, tá bom? As fotografias foram tiradas em 2 instantes de tempo, separados de 1,5 segundos. Opa! Então, ele tirou a primeira foto e depois de 1,5 segundos, ele tirou a segunda foto. Ah, Sandro, peraí. Então, quer dizer que essa onda ela estava aqui nessa posição, ela estava se deslocando para a direita, ela refletiu, voltou, e 1,5 segundos depois ela estava aqui? É isso. Então, em 1,5 segundos, ela foi até o ponto P, refletiu e voltou aqui. E aí, com isso, a gente tem que descobrir a velocidade de propagação desse pulso em metros por segundo. Então, tem que ver quantos metros esse pulso andou, desde a primeira foto até a segunda foto. Legal? Vamos ver quanto é que ela andou até chegar no ponto P? Vem comigo aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar aqui esse vermelho, esse verde aqui, ó. Olha, esse ponto do pulso, no início dele, estava no 9. Para chegar aqui, ele andou do 9 até o 15. Então, repara aqui, ele andou quantos metros aqui? Do 9 até o 15, ele andou 6 metros. Confere? Então, esse pulso ele andou 6 metros até chegar nessa parede, nessa barreira, nesse ponto de reflexão P. E depois, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que andar do 15 até esse ponto aqui, ó, que é onde foi tirada a segunda foto, que é a frente do pulso. Se ele estava no 15, ele veio para o 12, para o 9, para o 6, para o 3, ele andou 12 metros aqui.
Ah, então ele andou 6 metros até chegar no ponto P e mais 12 metros até chegar no final aí que foi tirada a segunda foto. Então, minha gente, eu acho que eu sei o seguinte, qual foi a distância que esse pulso andou. Esse pulso percorreu uma distância de 18 metros. E ele percorreu essa distância num tempo de 1,5 segundos. Tranquilinho. Agora a gente pode achar qual é a velocidade de propagação desse pulso. Olha lá. Qual foi a distância? 18. Qual foi o tempo? 1,5. Então a velocidade vai ser 18 dividido por 1,5. Ah, Sandro, às vezes eu fico confuso na hora de fazer essas contas com decimais, não sei o quê. Cara, olha só, eu vou te dar uma dica aqui que pode ser que facilite a sua vida. Uma coisa que você pode fazer aqui é multiplicar em cima por 2, multiplicar embaixo por 2, porque aí a conta vai ficar quanto? Ó, 18 vezes 2, 36. 1,5 vezes 2, 3. Aí talvez seja mais fácil, né, você fazer a conta, tá vendo? Ó, fica 12 metros por segundo. Legal? Ou seja, essa equação, então, aqui para fazer essa, a gente não precisou usar a equação fundamental, não. Não. Até porque a gente nem sabe qual é o comprimento de onda, a gente não sabe a frequência. Mas tem uma abordagem de ondulatória para você perceber quanto que o pulso está percorrendo na ida e na volta dessa reflexão. Tanto é que foi uma reflexão, o professor Tobias já mostrou para vocês, eu lembro que eu vi no caderno, com extremidade fixa. Essa reflexão com extremidade fixa faz o pulso sofrer uma inversão de fase. Então, você vê que o pulso aqui está para cima, como a extremidade é fixa, aqui ele fica para baixo. Então, nós temos aqui o fenômeno da reflexão de um pulso numa corda tensa com a extremidade fixa. Isso está lá no caderno de vocês. Tá bom? E o gabarito dessa aqui é letra... tá aqui, ó. Bacana, bacana, bacana. Legal. Vamos ver a próxima? Aqui. Muito interessante essa daqui. Uma onda periódica se propaga numa corda fina, com velocidade de 8 metros por segundo e comprimento de onda igual a 40 centímetros. Legal. Fina, com velocidade de 8. Deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui é na corda fina, né? Velocidade de 8 e comprimento de onda de 40 centímetros. Legal. Aí essa onda se transmite para uma onda, para uma corda grossa, verdade. E ele está dizendo que na grossa, a velocidade passa a ser de 6 metros por segundo. Bacana. Aí ele quer saber, nessa corda grossa, essa onda periódica tem que frequência e que comprimento de onda. Bom, gente, uma coisa importantíssima que está no caderno, e que isso aqui é muito importante nesses fenômenos, a frequência é constante, né? Frequência é constante, a frequência não muda. Isso quer dizer que a frequência na corda fina ela tem que ser igual à frequência na corda grossa. A frequência não muda, a frequência depende da fonte, depende de quem gerou esse pulso. Esse pulso foi gerado com uma determinada frequência, ele não muda mais. Ou seja, quando eu descobri a frequência na corda fina, a frequência na grossa tem que ser igual. Ah, Sandra, então é tranquilo, sim, porque a frequência na corda fina a gente pode descobrir. Como é que a gente vai descobrir, ó, a frequência na corda fina? É só pegar a velocidade e dividir pelo comprimento de onda. Isso na corda fina. Qual é a velocidade na corda fina que ele deu? 8, está ali, ó, marcadinho. E o comprimento de onda, 0,4. Que isso, que isso, que isso, Sandro? Que 0,4? Gente, porque aqui está em centímetro. Tá vendo? Eu vou transformar isso aqui em metro para achar a frequência em hertz. Então, a frequência na fina vai ser 8 por 0,4. Ó, multiplica por 10 em cima, 80. Multiplica por 10 embaixo, dá 4. Então, isso é a mesma coisa que 20 Hz. Ah, Sandro, então peraí. Para eu achar a frequência em Hertz, a velocidade e o comprimento de onda tem que estar na mesma unidade? Claro. Você não pode usar a velocidade em metro por segundo e o comprimento de onda em centímetro. Vai dar problema. Não pode.
Por isso que a velocidade está aqui 8 metros por segundo e o comprimento de onda eu passei para metros. Então, eu sei que a frequência vale 80. Que frequência é essa? É igual. Olha aqui, ó. Frequência na fina, vou até botar em vermelho. Frequência na fina é igual a frequência na grossa, que é igual a 20 Hz. A frequência não muda. Ou seja, o gabarito não pode ser a letra C, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E, porque a frequência com certeza é 20. Agora, o que a gente tem que descobrir? O comprimento de onda na corda grossa. Se a velocidade de propagação diminuiu, o comprimento de onda também tem que diminuir. Olha que dica, hein? Toda vez que você tem essa reflexão nas cordas aí, né? O que acontece? A refração nas cordas, está passando de um meio para o outro, a frequência permanece a mesma. Se a frequência é igual, a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Olha a figura. Você vê que a velocidade diminuiu e o comprimento de onda também diminui, já que a frequência é constante. Com isso, se antes o comprimento era 40, depois isso tem que ser menor que 40. Então não pode ser a letra A. Ou seja, a gente já até sabe que o gabarito tem que ser letra B de bola. Mas, é claro, vamos descobrir, ó. Vamos descobrir o comprimento de onda na corda grossa. Como é que eu faço isso? Pego a velocidade de propagação e divido pela frequência. É o V igual a lambda F, né? Qual é a velocidade de propagação? 6. Qual é a frequência? 20, que a frequência não muda. Quanto é que vai dar isso aqui? 0,3 metros. Que quando você for passar para centímetros, é só multiplicar por 100, dá 30 centímetros. Olha lá o gabarito. Bonitinho. Então, essa questão é muito interessante porque quando você tem esse fenômeno da refração, lembra isso, o que é refração? Refração é quando a onda muda o meio de propagação. Mas tem uma característica da onda que nunca vai mudar, que é a frequência dela. Então, independente de qual seja o meio que ela esteja indo, qual meio que ela chegou, que ela passou, não importa, a frequência vai ser sempre igual em um meio e no outro. Então, aqui a frequência na corda fina e na corda grossa não vai mudar. E aí, com isso, a gente consegue descobrir o comprimento de onda depois. Lembrando que se a velocidade diminui, o comprimento de onda vai diminuir. Se a velocidade aumentar, o comprimento de onda vai aumentar. Legal? Olha 5. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Uma onda na superfície da água do mar desloca-se do mar para a praia. Então, tem uma onda lá no alto mar, essa onda está vindo para a praia. À medida que a profundidade da água, à medida que diminui a profundidade da água, claro, a onda vai se aproximando da praia, a profundidade diminui. O que vai acontecendo com essa onda? Então, de novo, nós temos aqui um fenômeno da refração. Muda a profundidade, muda as características do meio, então muda o meio de propagação, fenômeno da refração. E o que acontece na refração? Aumenta a velocidade, mantém a frequência, diminui a frequência, aumenta o comprimento de onda e mantém a sua velocidade. E acabamos de falar lá em cima. Qual é a característica da onda? Não muda durante a refração? É a frequência. Gabarito, letra B de bola. Mas olha só, vamos aproveitar. A onda está lá em alto mar. Ela tem uma velocidade grande e um comprimento de onda grande. Conforme ela vai se aproximando da praia, o que acontece com a velocidade? A velocidade diminui e o comprimento de onda também diminui. Quando você está lá na beira da praia, lá com o pezinho lá na areia, na água lá, você vê que chega uma ondinha no final com a velocidade pequena até ela acabar. Então, essa velocidade ela vai diminuindo, o comprimento de onda também diminui, mas a frequência permanece a mesma. Legal? Show! Essa aqui quem já foi escoteiro? Tem alguém aí que já foi escoteiro, escoteira? Parece que quando os escoteiros estão assim numa mata, numa floresta, fazendo alguma atividade, e aí o tempo está ruim, está chuvoso, tem uma tempestade, né? Ele olha assim e vê aquela descarga elétrica, né? A descarga elétrica a gente percebe, a gente vê primeiro e depois a gente ouve o som. Claro,
que a luz ela tem uma velocidade maior, ela viaja mais rápido, chega no nosso olho quase instantaneamente, mas o som demora um ΔT. E aí parece que tem uma tática que eles usam, que assim que eles percebem, né, a descarga elétrica, eles começam a contar. 1, 2, 3. Aí quanto tempo demora para chegar o som? Vamos supor que o som demorou 2 segundos para chegar. Aí eles pegam e multiplicam isso por 300 aproximadamente. Aí eles sabem qual é a distância que eles estão de onde teve aquela descarga, né? Por que eles multiplicam por 300 ou 350, alguma coisa assim? Porque é o valor aproximado da velocidade do som. A velocidade do som ela é de aproximadamente, no ar, 340 metros por segundo. Ok? Então, olha essa daí. Um dia chuvoso, uma pessoa vê um relâmpago entre uma nuvem e a superfície da Terra. Passados 6 segundos, legal, ela ouve o som. Quer dizer, o som só chegou 6 segundos depois. Sabendo que a velocidade do som é essa daqui, de 340, qual é a distância entre a pessoa e o ponto que ocorreu o relâmpago? Então, lembrando aqui que a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Isso aqui é onde a gente está considerando, né, que é o ar. No ar, essa velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Como é que eu vou descobrir a distância? Para achar a distância, é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, né? Porque, olha, se velocidade é a distância pelo tempo, se você quer essa distância aqui, ó, é só pegar esses dois caras e multiplicar. Ah, legal, a velocidade vale 340, o tempo vale 6, 340 vezes 6 vai dar 2040 metros. Isso quer dizer o seguinte, gente, ele está aproximadamente 2 quilômetros, né, de onde caiu a descarga elétrica. Ixi, né? Fiz alguma besteira aqui, peraí, deixa eu ver se eu volto lá. De vez em quando essa minha caneta dá esse tilt aqui, mas eu acho que o problema é entre a caneta e o computador. Legal, tá aí. E o nosso gabarito é a letra A, tá aqui, ó, 2.040 metros. Legal? Ou seja, viu a descarga, ele começou a contar, deu 6 segundos, multiplicamos 6 pela velocidade do som e a gente descobre qual é a distância. Legal? E a última da nossa lista, opa, vou tirar o trema logo aqui, vai lá. Vai lá. Gerador de áudio é um aparelho que gera sons de uma única frequência. Deixa eu tirar isso aqui também, né? Um desses sons de frequência 500 Hz, legal, tá aqui, ó. Vamos marcar aqui a frequência. Se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo. O comprimento de onda desse som, pô, tranquilão. Porque se V é lambda vezes F, então quanto vale o lambda? É só pegar o V e dividir pela frequência. É isso? Velocidade vale 340, a frequência vale 500. Só fazer essa continha. Ah, Sandra, essas continhas que me quebram. Não, aqui tem um artifício bom também, ó. Ó. Dividir por 5, 50, 500, 5.000. É só você multiplicar por 2, ó. Ó, que delícia. Multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Olha o que vai acontecer, gente. Olha que delícia. Quanto é 340 por 2? Isso aqui você faz de cabeça. 680. Quanto é 500 por 2? Você faz de cabeça, que é 1.000. E dividir por 1.000, né, gente? É só andar 3 casinhas para trás, né? 680. Andou uma casa, 68. Andou uma casa, 6,8. Então, isso aqui vai dar quanto? 0,68. É só andar 3 casinhas para trás. Como ele quer o comprimento de onda em metros, 0,68 metros. Então, aqui, ó, lambda é igual a 0,68 metros. Vamos marcar aqui, o nosso gabarito é letra B de bola. Tranquilinho?
E com isso nós fechamos essas questõezinhas que vocês devem usar como referência. Vocês vão receber isso aqui, né? O vídeo, é claro, e essa solução aqui para vocês estudarem. Isso aqui eu coloquei logo depois, ó, daqui dá uma teoriazinha também para vocês relembrarem, tá vendo? Ó? Tem essa teoriazinha aqui, com os fenômenos, com a equação, tá vendo? V igual a lambda F, o que é um comprimento de onda, o que é amplitude, tá vendo? Ó, isso é importante, deve ter umazinha dessa na prova também, pedindo para amplitude. Por exemplo, essa que nós fizemos aqui, ó, ele poderia ter pedido amplitude. Aqui, ó, vou colocar aqui rosa. Amplitude é essa distância aqui, ó, pan, A, isso aqui que é amplitude. De 0 até 3 são 3 centímetros. Quer dizer, a amplitude é essa distância, né, da posição de equilíbrio da ponte até a crista, da fonte até a crista, ou até o vale. Tranquilo? Dá uma olhada na parte teórica aqui, que pode cair aquelas questõezinhas teóricas também. E outra coisa que também vale a pena são aquelas características que o Tobias deu para vocês, que só classificação, né? Onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, né? A onda eletromagnética, ela consegue viajar até no vácuo, né? Ela não precisa de um meio especial, tá bom? Fora isso, dá uma lida aqui, assiste essas soluções, tenta fazer as questões sozinhas e vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, eu estou com o telefone do Eric, pode mandar mensagem pelo Eric, que ele manda para mim, eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Boa prova, gente. Tudo de bom. Um abraço.